Boa noite a todos. Os objetivos da reencarnação é um dos títulos de um dos capítulos estudados em O Livro dos Espíritos, tratando deste tema. Inicialmente, a gente deve lembrar que a reencarnação, ou seja, o retorno do espírito a uma nova existência carnal, física, já que a palavra reencarnação literalmente significa voltar à carne. Porque sempre as religiões disseram que todos nós encarnamos, ou seja, o espírito entra na carne, e a reencarnação surgiu como uma das possibilidades para tentar se explicar como o espírito segue a sua trajetória de renascimentos. Então, assim, na Grécia Antiga, na Índia, no Egito, já se falava da paligenesia, dos vários nascimentos. Mas a tradição ocidental, que predomina, inclusive em função das ideias materialistas que nasceram com Tales de Mileto, na própria Grécia Antiga, ao dizer que não existem reencarnações, existe apenas a encarnação. E como todas as religiões têm como tarefa mostrar o destino da alma humana, o sistema materialista que predomina nas religiões nos diz isso, que temos apenas uma única encarnação e que Deus, o Criador, a partir de uma única existência física, vai definir, vai escolher e incumbiu Jesus de ser o seu representante para fazer uma grande seleção, para separar aqueles que Deus, a partir do conceito de Jesus, da sua avaliação, permitirá que permaneça eternamente ao seu lado, no céu, vivendo uma vida imortal, e aqueles que vão entrar na fileira, que deverão frequentar temporariamente o inferno, naquela situação também já conhecida, de se ficar de molho num tacho gigante de enxofre. Esse tacho gigante, na verdade, são os vulcões que exalam o enxofre, e ali teriam seres diabretes, contridentes, espetando de hora em hora, até que ali os não escolhidos possam pagar pelo fato de não terem sido escolhidos, não terem preenchido os requisitos que Jesus teria, então, predeterminado. Aliás, sobre esse assunto, essa semana ouvimos um programa que a gente está sempre acompanhando, já que a gente procura ouvir todas as religiões, todas as filosofias, todos os pensadores da atualidade, pela facilidade de comunicação. Então, pelo menos no meu caso, como expositor, e o próprio curso de expositor que vai ter esse ano em nossa casa, indica que a gente se atualize em relação a tudo que é favorável, é contrário àquilo que a gente prega aqui na Casa Espírita. E houve um momento em que foi perguntado ao vivo sobre exatamente esse inferno que os católicos e principalmente hoje os evangélicos estão divulgando, colocando um temor muito grande nas pessoas. E assim, alguém perguntou: então quer dizer que Deus, ele deu apenas uma encarnação? Aí veio a resposta: sim. Outra pergunta: nesse caso, a partir de uma única encarnação, nós temos o nosso futuro a definir. Vai ter, segundo se prega literalmente, uma fileira dos que vão para o céu e uma fileira ao lado dos que vão para o inferno. Sim, a resposta afirmativa. E aí, logo em seguida, veio uma outra pergunta. Então quer dizer que o espírito não é imortal, como se pregou, né, até hoje. Somente será imortal aquele espírito que Jesus escolheu para permanecer no céu.
Não é isso mesmo, pastor? Inclusive é um professor da Universidade de Teologia de uma das igrejas adventistas. E ele disse: o espírito vai permanecer no inferno, é assim que está dito. Os que não forem escolhidos, os que forem para a esquerda, ficarão no inferno. E a pergunta foi muito interessante, que foi semelhante àquela forma que Allan Kardec faz as suas perguntas. Ele faz a mesma pergunta umas 10, 20 vezes, detalhando ponto por ponto. Aí veio de novo. Então quer dizer afirmativamente que quem estiver na fileira esquerda, que for para o inferno, que Jesus é que vai selecionar no dia do grande juízo, o juízo final, esses vão realmente permanecer ali sofrendo eternamente. Aí o pastor voltou, é um professor, é um teólogo, depois eu vou citar melhor os nomes, eu não estou até pensando se deve ou não, mas se está lá, quem for vasculhar vai ver que foi exatamente assim que aconteceu. E não queremos fazer confrontos pessoais, né, de instituição para instituição. Apenas queremos discutir ideias e não pessoas. Simplesmente ele voltou e disse: não, peraí. Seria uma contradição dizer que a alma não é imortal. A alma é imortal sim, porém não é justo pensar que Deus vai criar um inferno e alguém vai ficar imortalmente, eternamente ali queimando num tacho de enxofre. Porque, por pior que seja o castigo, eu acho que ninguém pensaria em algo assim. É muito cruel isso. Dar a eternidade para a pessoa para sofrer perpetuamente, prisão perpétua, castigo perpétuo. E ele disse: não, vai chegar um ponto que aí Deus, depois que a pessoa sofrer bastante lá no inferno, aí Deus vai matar o espírito, vai aniquilar o espírito. Aí abriu-se uma nova questão. Então quer dizer que dos espíritos criados por Deus para uma única encarnação aqui na Terra, aqueles que não foram escolhidos por Jesus, Deus vai matar as suas criações, os seus espíritos. Ficou assim. O que já era ruim ficou pior. Então admitir que Deus nos criou, vai dar apenas uma encarnação como oportunidade. Quando Jesus voltar e disser: você falhou, vai sofrer ali por algum tempo, que não sabe quanto tempo será esse. E aí depois Deus diz: agora eu vou desaparecer com você, você vai sumir, eu vou desconstruir você, eu vou desaparecer com você. É o que está sendo pregado agora, nesse momento. Aí isso nos fez lembrar o que já foi colocado por alguns expositores espíritas nas nossas aulas particulares, reservadas, nos nossos estudos sistematizados. Já refletimos sobre isso. Por exemplo, vamos então viver a situação. Jesus chegou e, como diz que está próximo o fim, está chegando ao juízo final, está todo mundo anunciando isso. É agora, é agora, é agora, o fim dos tempos preditos. Então, está certo, Jesus vai voltar. E aí ele escolheu. Aí vamos supor que está lá Saadia, ficou do lado direito. Foi salva. Jesus escolheu ela, aí ela entra na fileira e literalmente é assim que está colocado. A fileira dos que vão para o céu. Então Saadia, por exemplo, é uma analogia, viu? Para imitar um pouquinho aqui o termo que é usado por Charlene. Aí Saadia está na fileira dos que vão ser salvos. Porém, o filho dela, por alguma razão lá, pelos pecadinhos que ele possa ter cometido, ele entrou na fila esquerda. Ele vai para o inferno, vai ficar ali sofrendo um tempo e depois, agora Deus vai matar ele e vai sumir com ele. Agora, olha a situação. Na hora que a fila foi feita, bem assim, Jesus está aqui, você fica na direita, minha direita, e você fica à minha esquerda, é assim, bem próximo. Aí está lá na fila, Saadia de um lado e o filho do outro.
a mãe que vai para o céu e o filho que vai ser destruído. O que provavelmente vai acontecer nessa hora? Não só com Saadia, como muitos filhos ao lado das suas mães. Porque geralmente as mães são mais consideradas pessoas bondosas, generosas, essas geralmente vão estar do lado direito. E os filhos geralmente são os rebeldes, são os que aprontam e vão para o inferno. Aí está lá, olha a situação, Saadia, tranquila, que já foi escolhido para ir para o céu, e vendo o filho, meu nome, seu filho, Saadia, Lázaro, do lado gritando, pai, pai, me dá uma oportunidade, mãe, por favor, mãe, me deixe com você, mãe. E Deus lá de cima vendo tudo isso. Foi ele que bolou essa história. Mandou Jesus separar o joio do trigo e assim, uma fileira dos bons da direita e vão para o inferno à esquerda. E não só Saadia, vamos ver quantos milhões vão estar na situação. O parente que vai para a direita vai para o céu e o parente da esquerda chorando, gritando, especialmente se você tratar de mãe e filho. Mãe, por favor, mãe, eu só tive uma oportunidade, mãe. Uma única, mãe. Você já vai deixar que eu vá para o inferno, mãe? Me socorre, mãe. E Deus assistindo aquele drama todo. Pior do que a novela mexicana, do que as novelas da Globo, todas as novelas junto com esses dramalhões que fazem as pessoas chorarem por coisa nenhuma. A gente devia estar chorando por coisas reais, não por essas bobajadas. E aí, Deus, de tanto ver aquilo, ele pensou pela primeira vez, eu não sou tão perfeito assim. Eu cometi uma falha. É muito cruel ver uma cena dessa. Ver a separação do joio do trigo dessa maneira. E pior vai ficar para Deus quando ele perceber, ele Deus, que a mãe é melhor do que ele. A mãe vai falar assim, meu filho, eu lhe dou outra oportunidade, meu filho. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar outra oportunidade. Foi só uma encarnação curta, foram só 50, 60 anos, não deu, filho. Vamos pedir a Deus mais tempo. Você realmente tem muitas falhas, muitas imperfeições, mas se Deus me der mais tempo, eu vou pedir a Deus para voltar de novo com você. Eu vou ver onde foi que eu errei, onde foi que eu cometi enganos com você, porque eu fui culpado também, filho, já que Deus me deu você como responsabilidade para que eu cuidasse. Então, se você está caindo, eu também tenho que cair junto. Não é justo que eu fique no céu e você no inferno, minha consciência vai torrar lá no céu. Eu não vou esquecer disso. Eu falhei em algum ponto. Então vamos gritar todo mundo, Deus dá outra oportunidade, uma encarnação só não dá. É pouco tempo, é injusto. Qualquer pessoa de bom senso vai querer dar várias oportunidades a quem falha. Aí foi que Deus botou a mão na consciência e falou, meu Deus, eu mesmo. Ai, que coisa horrível que eu fiz. Aí ele resolveu, não, vou mudar tudo agora. Aí ele fez uma revisão profunda e voltou atrás. Falou, gente, tá bom. Tá bom. Uma encarnação não dá. Então agora vamos ter várias encarnações. E foi assim que surgiu a lenda das reencarnações. Graças a Saadia, a Lázaro e a esse drama todo. Gente, percebe aquilo que nós estamos colocando aqui? Dá para aceitar que existe justiça, especialmente de Deus, em se oferecendo apenas uma única oportunidade, uma única encarnação. E o que é pior é que é uma única encarnação das mais desiguais. Porque uns nascem em berços de ouro, com pais maravilhosos, espiritualizados, intelectualizados, que conseguem oportunidades econômico-financeiras para darem dignidade em todos os sentidos. E ali os filhos vão se encaminhando, e se tornam doutores, se tornam credores de toda a dignidade da sociedade. E do outro lado vem outros que nascem na mais absoluta miséria.
no mais absoluto processo de marginalização, sem acesso a absolutamente nada, faltando o básico que é o alimento para cada dia, e tudo mais que se pensar. E diante de uma desigualdade tamanha, que Deus é esse? Vai definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno numa única encarnação. Então, o princípio da reencarnação estabelece, sobretudo, a justiça de Deus. Porque Deus é absolutamente justo e bom ao mesmo tempo. Quantas reencarnações poderemos ter? Isso vai depender do grau de rebeldia ou de amabilidade. Assim como qualquer estudante. Aquele estudante que se dedica, que não é preguiçoso, que se esforça, ele vai concluir o seu curso mais rapidamente, com mais eficiência, e logo ele vai ter a sua preparação reconhecida, um diploma, para ele seguir adiante. Mas aquele estudante preguiçoso, relapso, ele vai ter mais dificuldades, ele vai ter que repetir várias matérias. E o que é que o nosso sistema social prevê para os estudantes que, por uma razão ou outra, ou até por dificuldades de limitações tantas, por vários e vários motivos, a nossa sociedade prevê repetência. Aliás, nem é permitido mais falar esse termo repetência, que é uma afronta. Nós vamos conservá-lo. Ele vai ser conservado no ponto onde ele está limitado, até que ele se supere e avance e siga adiante. Nós que somos maus fazemos isso. Por que Deus não o faria? Então, o objetivo da reencarnação é justamente dar quantas oportunidades forem necessárias aos espíritos, todos filhos de Deus, todos imortais, todos com um destino pré-determinado. Todos iremos alcançar a perfeição, aquela que Jesus alcançou. Ele é a referência, é o guia. Agora, o tempo que vamos levar, sim, vai variar de espírito para espírito. Como mostramos, os mais dedicados seguirão mais rapidamente. É muito natural. Os menos dedicados vão caminhar a passos lentos. Alguns poderão até estacionar. Hoje nós vivemos um problema aqui no planeta Terra, nessa transição, que é o problema do estacionamento espiritual. As pessoas estão simplesmente de braços cruzados. Aí estou vendo aqui umas 5 pessoas de braços cruzados, coincidência. E nesses braços cruzados nós estamos fazendo o quê? Não estamos investindo profundamente na nossa melhoria pessoal. Porque o principal objetivo da reencarnação é esse: a gente se melhorar, a gente se autoconhecer, aprofundar na autoanálise, na autoconsciência e investir toda a inteligência, toda a carga emocional e afetiva na nossa melhoria. Esquecendo, inclusive, do outro, que é o grande problema que nós temos nesse processo de estacionamento. Que a gente continua com a inteligência muito ativa, estamos perspicazes nas observações, nas análises da vida dos outros e do nosso ponto de vista, que nem sempre é justo, ou quase sempre é equivocado. E temos possibilidades inúmeras de descrever todas as imperfeições que nós enxergamos com os olhos que temos nos outros. E zero de investimento na autoanálise, na autoobservação daquilo que se faz de si mesmo, daquilo que se pensa, daquilo que se fala, daquilo que se atua. Nesse caso, vivemos um marasmo espiritual. O marasmo espiritual nosso está tão claro, tão evidente, que hoje nós assistimos 3 policiais aqui em nossa cidade, assim, de braços cruzados.
Também não vou poder citar nomes nem lugares. Mas hoje, assim, braços cruzados. E ficamos curiosos, assim, passando, vendo. Eu falei, que bom que na cidade está tranquilo, não está acontecendo nada. Eu gostaria de ver os policiais sempre assim, de braços cruzados, não fazendo nada. Seria muito bom. Sinal que não está tendo uma ocorrência, está cada um cumprindo seus deveres na sociedade. Mas eu percebi um pouco mais que tinha uma coisa meio diferente. Aí eu percebi que dois estavam assim, olhando para lá, olhando para cá. Eu falei, será que vai ter alguma coisa? Que o policial deve estar com um olhar clínico. Eu estava com uma certa importância no posto para pagar os nossos trabalhadores. Eu falei, eu vi que dois policiais estavam assim, olhando para lá, olhando para cá, um olhar assim que eu não conseguia identificar de pronto. Eu nunca tinha visto aqueles olhares até então. E percebi que um outro estava agilizado ali no seu celular. Até que eu percebi, caiu a ficha, Valfrido, não acredito. E parei para assistir a cena. Aí veio um outro jovem, também fazendo a mesma coisa com o policial. Gente, o Pokémon! Estava procurando o Pokémon! Eu quase caí estatalado. Eu falei, gente, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu pensei que esse negócio do jogo, da internet, do não sei o quê, tinha chegado no caos. Não! Tem coisa pior. Os nossos servidores, um procurando Pokémon e dois vigiando para ver se alguém poderia pegar em flagrante e, para não ficar mal para o colega, dar um sinal qualquer. Eu fiquei estarrecido. Aí eu fui correndo da notícia, porque eu já sabia que o Pokémon já está correndo o mundo. Eu falei, meu Deus, o dia que chegar no Brasil vai ser um caos. Eu pensei que ia demorar uns 10 anos, já chegou. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu tenho que falar isso hoje na palestra, eu tenho que desabafar. E vai para a internet. Porque aí eu fui saindo da rua, hoje, Brumado, aí eu saí e comecei a olhar. Eu fiquei igual os policiais assim, ó. Gente, de mamando a caducando, já está todo mundo procurando o Pokémon em Brumado. Eu digo, aonde é que nós vamos chegar? A desfaçatez. Aí, na terça-feira, nós tivemos uma reunião de estudos, onde nós refletimos um pouco sobre o que seria a felicidade e a infelicidade no mundo. E lá coube a pergunta, com base no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no item Instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. E aí foi feita a pergunta sobre quem é feliz ou quem é infeliz, para a gente perceber qual é o nosso ponto de vista de felicidade e infelicidade. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é muito explícito. Que a gente acha que a infelicidade é quando o fogão está sem lume, é como o credor bate à porta, incompassivo, é quando a doença nos procura de maneira persistente, é quando tudo que a gente tenta fazer acaba não dando certo. Ou seja, as expiações, as provações que exigem de nós resgates de acordo com as nossas forças, porque Deus, conforme lá está relembrado, não dá nenhum fardo além daquilo que os homens podem carregar. E mostrou o que seria a felicidade, que é justamente quem procura a fama, o dinheiro, os prazeres, a agitação vã, tudo isso. Cada um deu sua resposta, eu achei brilhante a reunião de terça-feira última, e também coube a mim falar sobre a felicidade e a infelicidade. Aí eu lembrei, exatamente, quando foi a hora de responder, eu falei, gente, é o seguinte, quando eu enxergo a vida como um materialista, onde os valores materialistas são pesados na minha balança, eu acho que está tudo errado. Eu me sinto infeliz, tudo está às avessas. Mas quando eu olho do ponto de vista espírita, o que é uma existência física, o que é uma reencarnação, o que são várias reencarnações para se trabalhar o processo evolutivo, ponto por ponto, talhe por talhe, aí
eu me sinto uma pessoa feliz. Porém, atualmente, eu me sinto melancólico quando eu vejo que toda a tecnologia do mundo atual está sendo usada ao lado da arte, especialmente a música, para manter as pessoas no submundo da inconsciência de si mesmo, ou de si mesmas, sem qualquer questionamento sobre os valores da vida. Porque quando procurar um Pokémon passou a minha principal tarefa, eu não tenho mais nada a dizer. Dá uma tristeza. E quando vamos ouvir as canções, como agora, antes de vir para cá, eu estava fazendo as minhas últimas reflexões para conversarmos nesta palestra sobre o tema, um carro de som foi ligado a toda altura para ouvir aquelas músicas de sofrência, entre aspas, e procurei alguma frase, alguma coisa que pudesse usar, porque a gente sempre usa tudo que está na natureza, tudo que está na vida, tudo que está disponível, além da literatura oficial, para fazermos nossas reflexões. A tristeza aumentou. Eu digo, hoje eu fico infeliz com isso. Quando vejo que as pessoas se reúnem em qualquer encontro, abandonam o encontro e vão para o celular verificar as mensagens que estão ali. Já é um problema. Já é um problema grave. E o avanço disso nos deixa muito entristecidos. Mas muito entristecidos mesmo. Por quê? A gente nota que nós estamos perdendo, talvez, o melhor momento da nossa existência física nessa transição planetária. Estamos provavelmente jogando no lixo a nossa reencarnação. Então, o objetivo da encarnação é o aprimoramento do ser humano, o crescimento pessoal, que deve ser individualizado diante de mergulhos profundos e inflexivos, com uma verdade fora do comum, com um olhar cristalino e puro para se auto-observar. E a partir daí, se elaborar um processo de melhoramento. Amanhã eu vou tentar ser melhor. E depois da manhã, e no outro dia, e sucessivamente com este investimento, numa reencarnação que é sempre muito curta em relação à eternidade e às várias encarnações que existirão, nós poderemos retornar ao mundo espiritual um pouco melhores, um pouco mais livres dos dramas conscienciais que levam às angústias, aos choros, aos rangeres de dentes, às ansiedades, às fobias, às depressões. Tudo isso que somado é o resultado daquilo que nós não fazemos de nós mesmos quando não percebemos que o objetivo de estarmos encarnados é um só, é de lutarmos individualmente, no silêncio das nossas reflexões, para sermos pessoas melhores. Esquecer a vida do outro e cuidar exclusivamente da sua, no sentido de se auto-melhorar, se auto-melhorar. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.